Hoje nós vamos falar sobre as histórias em quadrinhos e os seus principais elementos. História em quadrinhos e arte sequencial são bem parecidas. A arte sequencial é um termo definido por Will Eisner. Se refere à modalidade artística que usa a correlação de imagens em sequência para constar uma história ou transmitir uma informação graficamente. O melhor exemplo de arte sequencial são as histórias em quadrinhos, que são as narrativas visuais, composições impressas de desenhos e textos dispostas em ordem sequencial. Os quadrinhos, como os que conhecemos hoje, nasceram com o uso e expansão da imprensa, pois, pelos jornais, as primeiras tirinhas foram publicadas e consumidas pelos leitores. Depois começaram a ganhar espaço também nas revistas. Como modalidade artística, eles se estabeleceram somente no final do século XIX e começo do século XX. História em quadrinhos, ou HQ, é um texto de linguagem mista, no qual predomina o uso da linguagem visual como recurso narrativo. Atualmente é conhecida como um gênero lúdico, que ganha a atenção principalmente do público infantil e adolescente, porém também ganha muitos adultos. Como podemos perceber, as histórias em quadrinhos são sempre muito chamativas, com cores vibrantes, na maioria das vezes. Os quadrinhos retratam os movimentos e o passar do tempo, por meio da sequencialidade de imagens, que representam movimentos estáticos, mas que, visto em relação a outros quadrinhos, contam uma história, podendo ter diversos gêneros narrativos. Mas as histórias em quadrinhos necessariamente precisam ter texto escrito? As histórias em quadrinhos necessariamente precisam ter quadrinhos, ou seja, uma moldura? É o que nós vamos descobrir agora. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, nós temos aqui uma moldura, nós temos texto, nós temos desenho, nós temos vários elementos que fazem essa sequência da historinha. Os principais elementos da história em quadrinhos são os quadrinhos, que é a sequência da história contada, ou seja, cada quadrinho desse representa uma parte da história, que dando sequência, nós podemos entender o contexto a ser transmitido. O requadro são quadros de cada cena, e as sarjetas são os espaços em branco que dividem cada requadro. Os balões são muito importantes, pois através deles nós podemos identificar vários momentos e entender melhor o enredo de cada história. Por exemplo, nós temos balões que representam a fala, modelos de balões que representam susto, representa choro, pensamento, dúvidas, grito, música. O texto é apresentado na maioria das histórias em quadrinhos, mas também é possível vermos histórias em quadrinhos sem textos. Através do texto nós podemos entender o que o personagem está falando, o que o narrador está narrando. A legenda nada mais é como se fosse um narrador ali no fundo da história, geralmente contando se passou algumas horas, minutos, dias. Retrata geralmente algum momento que passou ou que está acontecendo. As onomatopeias identificam os sons. Como nós estamos lendo, nós não ouvimos o que está acontecendo na história, mas através dessas palavras nós podemos identificar alguns barulhos, como no exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Temos sons que está indicando a personagem comendo. Nós temos sons de um personagem como se ele estivesse levando um susto. E temos outros sons indicando explosões, barulhos altos, batidas. As linhas cinéticas, elas indicam uma ideia de movimento, como aqui no exemplo que eu coloquei para vocês. O personagem está correndo. As linhas dão essa ideia de movimento. Nessas outras, o personagem ele está se movimentando, movendo os braços, a cabeça. Então as linhas ajudam a entender esse movimento do personagem. Novamente aqui, as linhas indicando o que dá a entender que são um balançar de mãos, eles se cumprimentando. Outra coisa muito interessante sobre as histórias em quadrinhos é a forma em que ela está escrita. Como nós vamos ler? Nas HQs existe uma ordem de leitura. No Brasil e nos demais países do Ocidente, a ordem é, como regra, em geral, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Nos mangás, gênero em quadrinhos criado e desenvolvido no Japão, a ordem de leitura é bastante diferente. A leitura inicia na última página
e o fluxo de leitura da direita para a esquerda, inclusive dentro de cada quadrinho. As falas devem ser lidas da direita para a esquerda. A seguir, vamos ver algumas histórias em quadrinhos. Calvin e Haroldo. Calvin é um garoto de 6 anos de idade cheio de personalidade, que tem como companheiro Haroldo, um tigre sábio, que para Calvin está tão vivo como um amigo verdadeiro, mas para os outros nada mais é do que um tigre de pelúcia. Escrita e ilustrada pelo autor norte-americano Bill Watterson e publicada em mais de 2.000 jornais no mundo inteiro. A Luluzinha é uma menina muito esperta e teimosa, e gosta de muitas aventuras, e principalmente de manter na linha seu amigo Bolinha e a turma do Clube dos Meninos. Lulu, nas horas vagas, inventa histórias enquanto toma conta do terrível Alvinho. Foi criada pelo cartunista norte-americana Marjorie Anderson, no ano de 1935. Snoopy e Charlie Brown, um dos quadrinhos mais famosos e amados de todos os tempos, inclusive o meu preferido. Snoopy e Charlie Brown tem como criador Charles Schulz. Fez sua estreia em 2 de outubro de 1950. Charlie Brown é uma criança dotada de infinita esperança e determinação, mas que é dominada por suas inseguranças e uma má sorte. Tem um cachorro como seu fiel companheiro e amigos para viver muitas histórias. A Turma do Pererê é uma série de histórias em quadrinhos brasileira e foi criado pelo autor e cartunista Ziraldo. Foi publicada primeiramente em cartoons em 1959. Foi a primeira revista brasileira em quadrinhos que era totalmente colorida. A turma é formada pelo Saci Pererê, o Índio Tininim, a Onça Galileu, o Coelho Geraldinho, o Jabuti Moacir, o Macaco Alain e o Tatu Pedro Vieira. Zé Carioca foi criado por Walt Disney quando esteve no Brasil, em 1941. Ele é retratado como um típico malandro carioca, sempre escapando dos problemas com um jeitinho característico brasileiro. Uma das mais vistas histórias em quadrinhos são o dos heróis e vilões da Marvel e DC, como Batman, Superman, Mulher Maravilha, Hulk, Homem-Aranha, Coringa, Thor, Aquaman e muitos outros. Se você gostou do conteúdo, já peço para que se inscreva e deixe seu like. Assim você ajuda no crescimento do canal e ajuda com que outras pessoas possam chegar até aqui. Por hoje é só, um abraço a todos, tchau, tchau!